Boa noite, pessoal. Meu nome é John. Eu vou tentar, passar para vocês um pouquinho de como você construir uma lógica em ladder, como você aprender a programar um PLC utilizando a linguagem ladder. Eu vou dar uma revisão, tentar lembrar alguns conceitos que são os conceitos necessários que a gente precisa relembrar realmente para poder estar construindo as lógicas em ladder e programando o nosso PLC. Bom, a gente vai começar pelas portas lógicas na revisão, e a primeira que a gente vai estudar vai ser a condição de acionamento, um acionamento simples. A gente chegar na porta END, vamos para um acionamento simples. E o nosso controle simples, a gente vai ter o objetivo de acionar uma lâmpada. A gente está com a lâmpada nesse fluxograma de condições, pessoal. Esse fluxograma de condições é o que? É um esboço do que você está pensando. Bom, você quer acionar uma lâmpada e você tem que escrever isso de uma forma lógica de como você está pensando em acender essa lâmpada. Por exemplo, nesse fluxograma, a condição que foi pensada para acionar essa lâmpada é a seguinte: iniciou o processo de acender a lâmpada, e a condição pensada foi que, se o nosso losango, pessoal, representa um questionamento, uma pergunta. Então, quando eu cheguei aqui no losango, eu tenho um questionamento. E o que foi perguntado foi o que? Se A seria o nosso botão, se A está ativo. Bom, se o A estiver ativo, se a resposta for sim, então o fluxo vai continuar e a lâmpada vai poder ser acionada. Então você iniciou o processo de acender essa lâmpada, você vai perguntar se o botão está ativo. Somente se esse botão estiver ativo, que então a lâmpada vai ser ativada. Se você iniciou o processo, fez questionamento, se A está ativado, se A está ativado, se A está ativo, se alguém pressionou o botão A, se alguém apertou esse botão A, então vai chegar um sinal até a lâmpada. Por quê? Porque a condição estabelecida para que a lâmpada seja acionada foi essa. Foi que, se esse botão estiver ativado, a lâmpada vai ser acionada. Ok? Bom, se você iniciou o processo, fez o questionamento se A está ativo, se o botão está ativo, porém o botão não está ativo. Bom, se o botão não está ativo, o que vai acontecer? Bom, se a resposta for negativa, se não está ativo, a lâmpada deve estar desligada. Então, a condição para a lâmpada estar desligada é somente se o botão não estiver ativo. Então, se você vê aqui, se o botão A não está ativo, então a lâmpada vai estar desligada. Essa é a nossa condição. Esse fluxograma é muito importante para você pensar como o processo tem que funcionar. Você vai analisar o processo, qualquer seja o processo, pequeno, um processo grande, e você vai esboçar ele em um fluxograma. E você vai tentar entender a lógica do processo, como que esse processo tem que funcionar. Esse fluxograma aqui é apenas um fluxograma de condição, mas você poderá pegar um fluxograma de processo, realmente de um processo detalhado, com todos os passos do processo, e você vai ter condição de analisar esse fluxograma de processo e gerar um fluxograma de condições para você conseguir fazer a sua ladder. Ok? Bom, quando você termina de colocar no papel a ideia que você teve de como você vai acender essa lâmpada,
o que você faz? Você vai agora usar um diagrama chamado diagrama de blocos. O diagrama de blocos é muito importante. Para quê esse diagrama de blocos? Bom, o diagrama de blocos é importante para você equacionar, ok? Para você equacionar o que é esse raciocínio que você teve. Bom, o diagrama de blocos ele é baseado em lógica de Boolean. Se vocês perceberem, aqui eu tenho que A leva um sinal até a lâmpada. Entre A e a lâmpada não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma porta, nada. Então, se A estiver ativado, a lâmpada vai estar ativada. Por quê? Porque tem um caminho que liga A à lâmpada, e esse caminho não está interrompido. Não tem nada que impeça que A esteja ativado se a lâmpada estiver ativada. Ok? Se A estiver ativado, a lâmpada vai estar ativada. Então, se alguém for lá e pressionou o nosso botão A, o sinal vai passar e vai até a lâmpada e vai ativar essa lâmpada. Bom, outra maneira, pessoal, de vocês, que vocês realmente vão precisar, né, de você demonstrar a condição para você acionar essa lâmpada, seria o que? Bom, você tem o seu fluxograma, você vai no seu fluxograma e você vai analisar ele. Bom, a condição é que se A estiver em 1, se A estiver ativo, é 1. Bom, se A está em 1, a lâmpada estará ativa. Se A não está ativado, se A não está em 1, se A não foi acionado, então a lâmpada está desligada. Então você vai criar uma tabela verdade com essas condições. Bom, na tabela verdade, você vai colocar a saída, que é a lâmpada, ok? E você vai colocar a entrada, ou as entradas, né? Nesse caso só o botão A. O nosso botão A aqui na tabela verdade, ele pode ter no máximo dois estados, que é o quê? O estado dele ativado e dele desativado. Bom, se o meu botão estiver desativado, se ninguém pressionou o botão, ele não manda nenhum sinal para a lâmpada. Se o botão não está ativado, ele não manda sinal algum para a lâmpada. Então ela vai estar desativada, ela não vai estar em 0. Se não chegar 1 aqui, não vai ativar o botão. Se ninguém apertou o botão, não vai passar 1 para cá. Então, se essa condição não for satisfeita, o botão está em 1, a lâmpada não vai ser ativada. Resumindo, se o nosso botão estiver desativado, a lâmpada vai estar desativada. Então, na sua coluna de saídas aqui da lâmpada, você tem que na primeira linha que A está em 0 na primeira linha. Então 0 quer dizer que A está desativado, que A não foi pressionado. E na primeira linha ainda, né, mas na saída agora a gente tem o que? Que se A está desativado, A está em 0, a lâmpada vai estar em 0 também. Isso quer dizer o que? Que quando A está em 0, a lâmpada está em 0. Ok? Na segunda linha, nós temos que A está em 1. A em 1 significa que o botão A foi pressionado. Se o botão A foi pressionado, isso quer dizer que a nossa lâmpada tem que estar acionada. Então, se A está pressionado, ele está com sinal positivo, sinal 1. Se A está pressionado, então a lâmpada estará acionada. Essa é a nossa bela verdade, pessoal. Vocês vão ver mais pra frente que ela vai ser muito útil quando você tiver uma ladder que esteja um pouco bagunçada, com muitos contatos desnecessários. Essa bela verdade vai ajudar você a simplificar. Você vai usar a matemática para simplificar essa ladder. Você vai ver que vai ser muito fácil, muito prático, né? Ao invés de você passar semanas tentando resolver um problema, você vai conseguir com as ferramentas que eu estou tentando mostrar para vocês, tentando ensinar, que vai ser muito mais fácil.
Bom, eu espero que sim, né? Tomara que seja, né? Mas vamos lá. Agora, pessoal, a gente tem aqui a ladder. Aqui embaixo a gente tem o nosso diagrama, ok, ladder. A gente tem uma linha aqui 0001, seria a primeira linha do nosso programa. Nessa primeira linha a gente tem o que? A gente tem um contato normalmente aberto, ok, e tem uma saída, ok. Esse símbolozinho aqui é um símbolo de saída. Bom, esse contato normalmente aberto, a nossa ladder, ele representa um endereço. Esse endereço, ele pode ser um endereço verdadeiro, um endereço físico, que seria a entrada de um PLC, um endereço físico no PLC. Mais pra frente a gente vai ver isso aí. Eu vou mostrar para vocês agora, é só um conceito de portas lógicas para vocês relembrarem, então não se preocupe com isso agora, a gente vai ver depois o PLC, as entradas, então, mas vamos continuar aqui. Bom, a nosso botão A, ok, ele está enviando um sinal quando ele é pressionado para uma entrada física, uma entrada verdadeira no PLC, ok. Então no PLC existe uma entrada, existe um borne com um fio conectado ao nosso botão, e quando o nosso botão for pressionado, esse sinal vai chegar aqui nessa entrada, e esse contato aqui normalmente aberto, ele vai ser preenchido por esse sinal. No momento que ele for preenchido por esse sinal, o que vai acontecer? O sinal vai passar até a saída. Quando chegar na saída desse sinal, a nossa lâmpada vai ser acionada. Então, esse endereço aqui, I2.2/0, é um endereço que está referenciando uma saída física do PLC, uma entrada física do PLC. Seria a entrada I2.2/0. Quando o cabo que está conectado nessa entrada aí, 2.2/0, receber um sinal do nosso botão A, na nossa ladder, aqui no programa da nossa ladder, esse contato que a gente acrescentou aqui e colocou esse endereço dessa entrada que está conectado no nosso botão A, quando você pressionar o botão A, esse contato normalmente aberto está com esse endereço, vai ser preenchido e o sinal vai passar e vai até a lâmpada e vai acionar a nossa lâmpada. Acionando a nossa lâmpada, ok, essa bobina, o endereço O 2.3/3, que é uma saída onde a nossa lâmpada está conectada, onde tem um cabinho que está levando um sinal positivo até a lâmpada, vai receber permissão para liberar esse sinal positivo até a lâmpada, e a lâmpada vai acender. Então, pessoal, só resumindo, a gente viu um sinal de controle simples, ok, que um botão, onde não botão foi definido como botão A, quando acionado, ele aciona, ele liga uma lâmpada. Se o botão está desacionado, ele não vai ligar essa lâmpada. Esse é um fluxograma de condições, pode ser chamado por outros nomes também. Isso aqui é só para a gente entender como a lógica vai ficar. Isso aqui é um esboço do nosso pensamento, de como a gente está pensando em desenvolver a lógica. O diagrama de blocos é uma forma da gente uma maneira mais fácil de explicar seria a gente colocar, expressar essa lógica, ok, de forma matemática, né? Vocês vão ver mais pra frente que a gente vai fazer o diagrama de blocos
dele a gente vai sair com a fórmula de Boolean. A gente vai simplificar usando a tabela e o mapa, que vai ser apresentado mais para frente. A tabela verdade é essencial para a gente poder resumir e simplificar, ok? Reduzir a nossa lógica, utilizando a tabela verdade para, junto com o mapa de Canoa, reduzir a nossa lógica. Pessoal, esse aqui foi um pequeno pedaço de um código em Ladder que eu tentei passar para vocês, ok? Muito simples, a lógica que eu tentei passar para vocês é muito simples mesmo, ok? Mas pode pensar que é uma coisa boba, mas se vocês não souberem isso aqui, repitam essa aula, olhem novamente várias vezes até entender por quê. Porque vai chegar uma hora que a gente vai juntar vários pedacinhos que foram explicados, vão formar lógicas grandes e você vai entender, porque você entendeu esses pedacinhos que foram explicados. Pessoal, boa noite, até logo, obrigado.